Comece o seu 2025 bem informado com o resumo das principais notícias do momento. A jornalista Natuza Neri da Globo foi ameaçada por um policial civil em um supermercado na noite do dia 30 de dezembro. Ele chegou até ela, perguntou se ela era de fato a Natuza Neri e ela respondeu que sim. E então ele falou que a Globo, a empresa na qual ela trabalha, é a principal responsável do Brasil, está na situação que está hoje e disse mais, disse que pessoas como ela mereciam ser aniquiladas. Ela então acionou a Polícia Militar, que já está investigando o caso, e a Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo também está investigando. Esse policial civil não estava em serviço, estava de folga, e essa ameaça que ele fez contra essa jornalista pode lhe custar o seu emprego. Resumo: bolsonaristas são perigosos e não são nem um pouco confiáveis. Uma pequena pausa para te desejar feliz 2025, pedir para você me seguir e enviar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E por falar em Globo, semelhante à Folha de São Paulo, a Globo está repetindo no seu jornalismo a notícia mentirosa de que as estatais brasileiras estão dando prejuízo aos cofres da União. Essa conta que a Folha de São Paulo fez e que a Globo repetiu, quando leva em consideração que algumas estatais estão dando prejuízo, elas simplesmente, de maneira pretensiosa, elas simplesmente excluem as estatais que estão dando lucro, e lucros muito grandes, como a Petrobras, Eletrobras, BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Essa mesma mentira criada pela Folha de São Paulo e repetida pela Globo foi desmentido pela própria Folha de São Paulo, que disse que os dividendos dessas estatais estão ajudando o governo a fechar as contas. Aí eu te pergunto, como é que as estatais estão dando prejuízo se elas estão ajudando o governo a fechar as contas? Lembrando, minha gente, que o governo federal ele não é capitalista, não. O governo federal ele utiliza as estatais para que elas trabalhem em favor do desenvolvimento do Brasil e não necessariamente para darem lucro. Okay? A falta de credibilidade da imprensa brasileira chegou no seu ápice ao ponto de que essas 4 emissoras específicas só de jornalismo não conseguem dar um ponto sequer de audiência, somando a audiência de todas as 4. Meu amigo, quem é que vai pagar para ouvir mentira? Por falar em decadência, a ex-atriz Regina Duarte implorou a justiça para encerrar um processo no qual ela foi condenada por utilizar sem autorização uma foto da atriz Leila Diniz. Ela já pagou mais de 56 mil de indenização e a filha da atriz Leila Diniz quer que ela pague o valor cheio, que é mais de 122 mil reais. Gente, vocês já perceberam que a maioria das pessoas que se aproximam do Bolsonaro se lasca na vida? Esse daqui é o ex-ministro da Educação do Bolsonaro, que se lascou completamente, perdeu até o emprego na universidade que ele lecionava. Minha gente, ele falou em entrevista que ele foi chantageado pelo Bolsonaro. Ele não falou em que condições ocorreu essa chantagem e o que era que o Bolsonaro chantageava ele, mas ele falou porque ele foi questionado sobre a questão do Daniel Silveira. E ele acha que o Daniel Silveira também está sendo chantageado pelo Bolsonaro. E por falar no inelegível, ele recebeu recentemente do PL de uma bolada só 100 mil reais. E não é de salário não, tá? Ele recebeu 100 mil reais além do salário, que já é grande, para não fazer nada. Segundo a defesa do Bolsonaro, esses 100 mil reais que ele recebeu é referente a diárias de viagem que o Bolsonaro fez, que estavam acumuladas e que deixou para receber tudo de uma vez. Ei, Brasil, eu fico imaginando como é que as pessoas tiveram coragem de votar nesse homem em 2018 e 2022, achando que ele seria a solução para o Brasil, cara que viveu a vida toda às custas dos cofres públicos. Não só ele, como ele e toda a família. E por falar em família, o Carlos Bolsonaro resolveu fazer esse tweet direcionado ao Paulo Pimenta. E disse o seguinte: vida de Paulo Pimenta terá uma reviravolta até antes de julho de 2025. O que seria isso? Uma ameaça? Sabe o que o Paulo Pimenta respondeu? Não tenho medo de miliciano, de golpista, nem de covarde bravateiro. Tic-tac, tic-tac. Ainda falando sobre a filha do Bolsonaro, Carluxo presidiu a posse dos vereadores e dentre a lista estava a esposa da Marielle. Ele bateu palma para ela, aplaudiu ela durante o discurso dela, disse que ali ninguém era inimigo, eram apenas adversários políticos e desejou sorte a todos. E por falar em posse, essa vereadora de São Paulo do partido PP
PP, dois P's, tá? Ela não foi reeleita como vereadora e ela simplesmente levou junto com ela a privada que ela tinha instalado no gabinete dela. O nome dela é a Janaína Lima e, segundo ela, estava cumprindo apenas determinações da Câmara dos Vereadores de São Paulo, que diz que todo mundo tem que tirar todos os seus pertences particulares que eles mesmos levaram para lá. E que ironia do destino, o prefeito de Porto Alegre, o bolsonarista, foi fazer um evento de comemoração à sua posse e simplesmente o evento foi cancelado porque choveu, inundou e faltou energia. Essa foto aqui é da posse dele na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, onde em seu discurso ele simplesmente defendeu a ditadura. Ele disse que nenhum parlamentar ou nenhum cidadão brasileiro pode ser processado por defender a ditadura. Absurdo, minha gente. E vocês ficaram sabendo do Kid Preto, que está preso e que a irmã dele foi pega com a boca na botija, levando escondido dentro de um panetone um fone de ouvido e um cartão de memória? Pois bem, o Alexandre de Moraes cancelou todas as visitas dele e ele recorreu dessa decisão e pediu para o Alexandre de Moraes cancelar as visitas apenas da irmã. Eu acho que ele achava que por estar preso dentro do exército iria poder burlar as restrições impostas pela justiça, mas quebrou a cara. E por falar em justiça, o Renato Trezoitão foi denunciado ao Ministério Público por atacar a Lei Áurea, que foi aquela lei que libertou da escravidão um exército enorme de pessoas negras. Quem o denunciou ao Ministério Público foi um membro do Conselho de Ética do PT. E o CAD, que vai investigar a suposta manipulação da cotação do dólar. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que vai investigar a possível existência de um cartel de agentes financeiros para manipular a cotação do dólar. Essa investigação foi solicitada pelo deputado Zeca Disseu, do PT. E acabou, minha gente, acabou o mandato do boicotador geral da República, o Campos Neto. O presidente Lula já assinou o decreto e o novo presidente do Banco Central já inicia amanhã. E o Lira nem se fala, né? Porque também já acabou o mandato dele. O Congresso vai retomar em fevereiro apenas para eleger o sucessor dele. E depois da lapada que ele levou do Flávio Dino, o Lira tá mais fraco do que caldo de bico. Por falar no nosso malvadão preferido, ele liberou parte das verbas destinadas à saúde, atendendo uma solicitação do governo Lula. Eram verbas que haviam sido solicitadas antes do Arthur Lira querer passar a perna no dia. E as demais verbas da saúde feita nesse cambalacho do Arthur Lira, as demais verbas serão liberadas desde que apareça o nome de quem solicitou e para onde elas serão destinadas. Deu prazo até o dia 31 de março desse ano. E você sabia que as duas cidades que fazem conexão com essa, que são ligadas por essa ponte na fronteira do Maranhão com Tocantins, receberam no ano passado, 2024, mais de 35 milhões em emendas, e nenhuma dessas emendas foram direcionadas para a manutenção dessa ponte. É por isso que o Flávio Dino está mais do que certo em botar quente em cima dessa galera, minha gente. E duas notícias rapidinho para concluir. O Nicolas Ferreira, que é defensor da escala 6x1, trabalhou durante o ano de 2024 apenas dois dias na semana. Ou seja, ele quer que a população continue trabalhando 6 dias para folgar apenas um, enquanto ele trabalha apenas 2 e folga 5. E por falar em trabalho, essa notícia aqui é maravilhosa. O Rodrigo Faro, que acabou de ser demitido da Record, vai virar coach e vai dar uma palestra no LEAD. E olha só o tema da palestra dele: nunca mais seja demitido. Ai, minha gente, esse país é uma piada. Só pode, meu Deus do céu.